Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre teoria quântica de campos, e nesta fase inicial nós estamos tratando sobre os aspectos tão somente conceituais sobre o modelo padrão de física de partículas elementares, no que concerne, no que tange e no que interessa aos aspectos algébricos, aos aspectos do formalismo matemático que fundamenta a teoria quântica de campos e o modelo padrão. Sobre estes temas nós falaremos muito modesta e introdutoriamente ao longo do desenvolvimento, se o Criador permitir, do posterior desenvolvimento deste modesto curso de teoria quântica de campos. Muito bem. Então vamos disponibilizar espaço para nós apresentarmos outros importantes, outros relevantes conceitos sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. Então aqui nós temos o modelo padrão. Muito bem. Então agora aqui nós temos as partículas, vamos tentar mostrar partículas, mais uma vez, partículas de interação ou partículas mediadoras da interação de campo quântico. Vamos então agora considerar que o fóton, por exemplo, a massa do fóton, de acordo com os aceleradores de partícula, a massa do fóton é igual a zero, e portanto nós temos uma radiação não massiva, do tipo não massiva. No caso do gluon, a massa do gluon, segundo as atividades de caráter experimental e fenomenológica estudadas no âmbito dos aceleradores de partículas, a massa do gluon, conforme a aferição no âmbito das atividades realizadas nos aceleradores de partículas, a massa também é igual a zero, e portanto nós temos uma radiação do tipo não massiva. Com respeito às partículas W-, W+ e Z0, nós sabemos aqui que a massa do W- é maior do que zero. Aqui, neste momento, nesta aula em particular, não apresentaremos o valor correspondente medido em laboratório, medido em acelerador de partículas para a massa. Não apresentaremos esse valor. Oportunamente esse valor será apresentado em eletronvolts, utilizando a unidade de medida não de quilogramas, ou apresentaremos sim tanto em quilogramas quanto em gramas, quanto em eletronvolts dividido por C elevado a 2, onde C é a módulo da velocidade vetorial de propagação de onda eletromagnética no vácuo. Uma das maneiras de escrever massa na física de altas energias, na teoria quântica de campos, na física nuclear, é considerar eletronvolt dividido por C elevado a 2. De todo modo, a massa desse W- é maior do que zero. Do mesmo modo, a massa de W+ é maior do que zero. E do mesmo modo, a massa de Z0 é maior do que zero. Portanto, aqui nós podemos classificar esta radiação como radiação do tipo massiva. Radiação massiva. E ainda o graviton, como podemos escrever aqui, o graviton, a massa do graviton também é igual a zero, indicando que essa radiação é uma radiação não massiva. E essas partículas, todos esses bósons são denominados, aqui precisa incluir o graviton, esses bósons mediadores, né? Vamos escrever
bósons mediadores das interações. Aí vamos escrever assim: em geral, os bósons mediadores das interações de campo quântico são ou comportam-se como partículas quânticas virtuais. Comportam-se como partículas quânticas virtuais. Muito bem, vou dar um destaque aqui. Comportam como partículas quânticas virtuais. Muito bem. Muito bem. Então, em geral, os bósons mediadores, os quais são responsáveis por mediar, por permitir, por promover a interação quântica, a interação de campo quântico, esses bósons mediadores aqui expressos, tanto o fóton como o gluon, quanto o W-, W+, o Z0 e o graviton, todos eles comportam-se, em geral, como partículas quânticas do tipo virtuais. Sobre o conceito de partícula quântica virtual, sobre este conceito, nós oportunamente ao longo do curso de Teoria Quântica de Campos e do curso de Mecânica Quântica, recordando que aqui nós estamos tratando de uma playlist intitulada Teoria Quântica de Campos e concomitantemente estamos trabalhando e exibindo aulas e fazendo upload de vídeos para o nosso canal intitulado Professor Daniel Meira, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube, tanto para playlist de Teoria Quântica de Campos como para a playlist de Mecânica Quântica, bem como estendendo aqui para todas as 15 playlists atualmente disponibilizadas e exibidas no nosso canal. Existe uma interação muito próxima entre a playlist de Teoria Quântica de Campos, a playlist de Mecânica Quântica, a playlist de Relatividade Especial de Einstein e a playlist de Teoria de Grupos. Então haverá sempre por assim dizer, uma intersecção de conteúdos entre estas 4 playlists inicialmente. Muito bem, então vamos agora fazer uma outra importante observação. Registrando a imagem, vamos fazer outra importante observação. Outra importante observação, indicando que em geral, as partículas quânticas reais, aqui então vamos destacar partículas quânticas reais, quais são? Aqui nós vamos considerar os leptons, os quarks e de maneira subsidiária os hadrons, entendendo que hadrons podem ser classificados como baryons ou como mesons. Então aqui, estas partículas reais, essas partículas quânticas denominadas partículas quânticas reais, aqui identificadas como leptons e quarks, recordando que os hadrons são subclassificados de duas maneiras, ou como baryons ou como mesons formados por 2 quarks, baryons formados por 3 quarks. Então estas partículas reais interagem
trocando os bósons de mediação, os bósons mediadores, os quais em geral são definidos, os quais em geral comportam-se como partículas quânticas virtuais. A saber quais são aqui: fótons, gluons, W-, W+, e Z0 e gravitons. Muito bem. Então vamos finalizar esta observação. Agora, rapidamente, vamos escrever outra importante observação aqui, destacando que as partículas de matéria isso é importante, bastante relevante, que em geral as partículas de matéria podem apresentar mais de uma carga quântica. Podem apresentar mais de uma carga quântica de modo que podem, por consequência, podem, por consequência, experimentar aqui várias interações e forças. Muito bem. Então é possível aqui, vamos contextualizar, é possível que uma estrutura quântica, uma partícula quântica dotada de massa, dotada de carga do tipo massa e dotada de carga do tipo elétrica, então apresentando duas cargas quânticas, a saber, massa e carga elétrica, sofrer ou ser submetida a duas interações quânticas, a saber, primeiramente a interação de campo eletromagnético quântico e segundo a interação de campo gravitacional quântico, ou seja, de gravitação quântica. Então, esta tal partícula dotada de duas cargas quânticas diferentes sofreria concomitantemente, em medidas e intensidades diferentes, uma em relação à outra, porém sofreria concomitantemente, ou sofre concomitantemente, a ação de duas interações quânticas, de campo quântico e, portanto, duas forças quânticas, a saber, a força eletromagnética e a força gravitacional, analisadas aí sob o contexto de uma gravitação quântica e de um campo eletromagnético quântico. Muito bem, então vamos disponibilizar espaço para nós fazermos mais uma observação concernente a esta observação sobre as partículas de matéria. Então vamos aqui organizar outra observação.
Então, experimentalmente, é possível observar que as partículas de matéria dependendo do domínio tridimensional a ser considerado, dependendo do domínio de espaço tridimensional. De espaço em 3 dimensões, considerado experimentalmente é possível observar, vírgula, que dependendo do domínio de espaço em 3 dimensões considerado, uma interação quântica poderá apresentar muito mais intensidade em comparação com outra interação quântica ocorrendo concomitantemente. Em outras palavras, o que nós queremos afirmar aqui é que, considerando que em geral as partículas de matéria podem apresentar mais de uma carga quântica, de modo que podem, por consequência, experimentar várias interações e forças, e é importante escrever aqui, experimentar concomitantemente várias interações e forças. Muito bem. E, em seguida, nós sabemos que, do ponto de vista laboratorial, experimental, no âmbito dos aceleradores de partícula, é possível observar que, dependendo do domínio de espaço em 3 dimensões considerado, uma interação quântica poderá apresentar muito mais intensidade em comparação com outra interação quântica a qual ocorre concomitantemente. Muito bem. Aqui nós já estamos afirmando previamente que ocorre uma ação concomitante destas interações e forças. Então, como exemplo, aqui podemos escrever ressaltando que as referidas interações ocorrem concomitantemente. Muito bem. Ocorrem simultaneamente ao longo do tempo. Então, como exemplo, nós temos uma estrutura quântica dotada de massa, de carga-massa e dotada de carga elétrica. Dependendo da configuração, dependendo da quantidade de massa, de carga-massa, da quantidade de carga elétrica, nós sabemos, do ponto de vista experimental e laboratorial, que o campo eletromagnético
atuará com muito mais intensidade entre essas duas estruturas em relação ou em comparação à interação gravitacional entre as duas estruturas dotadas de massa. Então nós temos a ação concomitante de uma interação gravitacional quântica e de uma interação de campo eletromagnético quântico, e o que se observa do ponto de vista laboratorial e experimental, reitero aqui, repito, é de que notoriamente, é notório, óbvio, é evidente que o campo eletromagnético atua, embora atue concomitantemente, atua de modo a gerar uma intensidade muito maior em comparação à interação gravitacional. Muito bem, encerraremos a aula aqui e ao longo das próximas aulas continuaremos com a apresentação de conceitos introdutórios, porém relevantes e muito importantes, sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. Agradecemos a atenção de todos.